Esse aqui eu fiz questão que o doutor André fizesse a sustentação oral. Então, chama a julgamento o processo habeas corpus número 25 da pauta, 103381-66. Sou relator, acompanho o quórum a desembargadora Simone e o desembargador Délcio. Com a palavra, doutor André, por favor. Muito obrigado, senhor. Sempre uma honra estar aqui. Eu retorno, acho que é a minha primeira sustentação no TJPR presencial desde a pandemia de Covid-19. E 10 anos depois, eu estou agora com 10 anos de advocacia, foi nesta Câmara Criminal que eu realizei minha primeira sustentação, à época também um caso relacionado com maconha, de relatoria do desembargador Panza, que tinha sido meu professor no Curitiba, e foi uma experiência muito grata e animadora, e fico feliz de estar retornando a este órgão. O caso hoje, eu não consigo esconder o nervosismo, né? Já tentei no passado não erguer o copo d'água para que Vossas Excelências não visualizassem a mão trêmula ou tentar de alguma forma impostar a voz para que não percebessem a fragilidade do anseio, da ansiedade de quem vem fazer um pleito. Mas esse é um caso que me toca muito porque, embora seja um advogado dedicado à questão da política criminal de drogas, eu não entrei nessa discussão da política criminal de drogas como um objeto de pesquisa, como um objeto de dedicação da minha vida profissional. Por conta do uso medicinal de maconha, eu entrei efetivamente por conta das discussões sobre os homicídios praticados pelo comércio clandestino e pela violência policial. E acabei adentrando a esse tema porque convocado por outros colegas, porque convocado por professores, por indicação de outros membros dos órgãos, né, dos atores processuais, membros do Ministério Público, magistrados, a partir dos estágios que fiz, e entendi que foi algo muito grato, porque consegui, a partir exatamente posso dizer tese, né, no sentido da tese jurídica, mas da tese jurídica consolidada na minha especialização, na minha monografia de especialização no Instituto de Criminologia e Política Criminal, é algo que, anos depois, acabou se consolidando no Superior Tribunal de Justiça como a tese relativa ao cultivo doméstico de maconha medicinal, acolhida pelo ministro Rogério Schietti e unanimemente por seus pares, pelo afastamento da tipicidade subjetiva, ou seja, pelo reconhecimento de que as pessoas que cultivam cannabis para fins medicinais, amparados por alguma documentação médica, receita, laudos médicos e normalmente uma autorização da Anvisa para importação e não para produção, né, mas no sentido de que o Estado brasileiro lhes reconhece o direito de ter consigo, de ter em depósito, que são condutas previstas nos tipos penais relacionados, que essas pessoas efetivamente não praticam nenhum crime relacionado à lei de drogas. E é um pouco desse debate que eu pretendo trazer hoje aqui, embora não seja relacionado propriamente à questão do cultivo doméstico em si, porque é algo que vai um pouco além. É um fenômeno que tem entrado, né? Eu estou certo de que vai adentrar fortemente nos livros de história do direito nacional, mas hoje já ocupa algumas dissertações de sociologia e algumas teses de antropologia jurídica, que é a constituição das associações de pacientes de cannabis medicinal. O que tem acontecido como fenômeno, e trago isso, embora seja um habeas corpus, eu sei que o debate não deve ocorrer acerca de provas e fatos, mas estritamente de direito, porque é interessante dar um contexto histórico e jurídico-político para a questão. Mas a realidade é que as pessoas, sem um amparo ainda de uma norma que diz, recente notícia, que ao final deste mês será publicado pelo Ministério da Agricultura, para regulamentar a matéria de cultivo de cannabis medicinal, a realidade é que as pessoas querem remédios do presente. As pessoas têm doenças do presente. As pessoas têm sofrimentos atuais. Elas não se contentam com a medicina do passado, elas não se contentam com os remédios que já não surtem efeito ou que já não prometem resultados tão efetivos quanto a maconha medicinal. E é importante dizer isso porque é exatamente a história dos pacientes, né? Dos pacientes desse caso, no sentido dos pacientes jurídicos. Né? O senhor Jaime e a senhora Emanuela se conhecem nos sagões de espera de consultórios médicos, ambos pais divorciados com filhos autistas, ficando com esse cuidado isolado. Ali acabam estabelecendo uma relação, se tornam namorados, posteriormente se casam. E
algo que tem acontecido naquilo que vai levar à constituição das associações de pacientes, na verdade, é um fenômeno muito comum, que são as redes de solidariedade comunitárias entre as famílias que sofrem de algo. Então, é costume, a gente vê associações de vítimas de crimes, associações de vítimas de outras coisas, e aqui nós temos associações de pessoas que são vítimas de enfermidades que podem ser tratadas com cannabis. E exatamente por ousarem um pouco mais e, a partir da prescrição médica, passarem a cultivar para o beneficiamento exclusivo dos seus entes familiares, dos seus filhos, dentro dessas redes de solidariedade, os demais pacientes, as demais famílias começaram a lhes questionar: por que o seu filho melhora e o nosso não melhora? Por que os seus melhoram e os nossos não? E aí eles explicam, passam por todo esse contexto, todo esse processo histórico, até o momento que efetivamente eles decidem constituir uma associação de nome Brisa Luz e passar a cultivar cannabis medicinal e beneficiar esse óleo e distribuir a preço de custo entre os seus associados. O ponto-chave não é em si isso, não é essa questão. Essa questão, efetivamente, for a ser trabalhada, ela deverá ser trabalhada em instrução probatória. O habeas corpus não admite que a gente ingresse, que a gente incursione em matéria fático-probatória. Então, aqui a questão é de trazer, para além desse contexto político e histórico, trazer efetivamente o debate jurídico. E o que é o debate jurídico posto, excelências? O debate jurídico posto é que este casal sofreu uma busca e apreensão na sua residência e na sede da sua associação. Foram apreendidas em sua residência flores de cannabis medicinal, na associação os equipamentos para a produção do óleo medicinal e tudo mais. Houve uma aquisição do próprio óleo a partir da delegacia de polícia, isso foi periciado, não existe discussão, eles assumem que eles faziam isso, como é algo raro acontecer nas situações, e ao mesmo tempo é emblemático das situações que permitem enxergar que é uma zona cinzenta, uma linha limítrofe entre o correto e o incorreto, entre o justo e o injusto, no sentido de que não são pessoas que se acovardam e vão passar a esconder e vão negar os fatos. Elas assumem os fatos. Nós fazemos isso publicamente, constituímos dessa forma. Atualmente, os pacientes ainda mantêm a sua associação. Entretanto, já não trabalham mais com o cultivo e com o beneficiamento e hoje se restringem simplesmente a prestar informações e auxiliar famílias que precisam dessas orientações, de indicações de profissionais que possam auxiliá-los e tudo mais. E digo isso porque é uma questão importante essa compreensão. Mas indo para o debate jurídico e para o debate, portanto, técnico, excelências, a gente tem uma problemática no estado do Paraná, que é a própria divisão de atribuições do Ministério Público na persecução penal, no sentido de que os promotores responsáveis pela condução dos inquéritos encerram a sua atribuição com o oferecimento da denúncia. E, de certa forma, isso impulsiona para que se ofereça logo a denúncia e, muitas vezes, pautada no boletim de ocorrência inaugural, e não no conteúdo final produzido pela investigação. E este é um caso muito específico porque ele tem uma raridade, que é, ele se inicia como uma investigação por tráfico de drogas, associação ao tráfico e falsificação de medicamento, que é a produção não autorizada do óleo medicinal. Mas a própria autoridade policial, uma vez feita a apreensão e entrevistados todas as pessoas relacionadas, reduz a carga penal. Ela reduz, não propriamente a imputação, mas o indiciamento. No início se inicia por tráfico, associação ao tráfico e falsificação de medicamento. Mas a própria autoridade policial, ao terminar e exarar o seu relatório final, indicia somente por falsificação de medicamento. Ou seja, a própria autoridade policial, num ato muito raro, reconhece: eu iniciei isso aqui acreditando que existe tráfico de drogas. Não existe nenhum tráfico de drogas. Isso é uma outra questão relacionada a drogas, mas não no sentido da lei de drogas, e sim no sentido do artigo 273 e seguintes do Código Penal, que trabalha com todas as irregularidades relacionadas a medicamentos. Isso é muito importante, por quê? Porque não, ao oferecer a denúncia, o Ministério Público oferece com a leitura inaugural da investigação e não com a conclusão final, e oferece uma denúncia por tráfico, associação ao tráfico e falsificação de medicamento. Aí a gente já tem um problema, que é um problema sério, no sentido de qual é o tipo de fundamentação que o Ministério Público tem que trazer para justificar a divergência com a autoridade policial, quando o trabalho policial está muito bem realizado e descrito nos autos. Do outro lado, a gente tem um problema que é, ao requerer um ANPP, a impossibilidade de modificação da denúncia. Isso é uma outra questão, mas tem uma implicação no final desse caso. Pois bem, excelências, em que pese tenha vindo uma acusação por um fato 1, que seria a associação para o tráfico, por um fato 2, que seria o tráfico de drogas, pela posse, pelo depósito das flores de maconha medicinal, e falsificação de medicamento pela apreensão e demonstração de que eles beneficiavam esse óleo medicinal,
discussão em habeas corpus se faz possível a concessão da ordem por um detalhe da redação técnica exarada pelo Ministério Público ao formular a acusação, que é o fato de que, ao descrever a associação para o tráfico, o Ministério Público vincula, no final do fato 1, na sua última linha, que para a confecção do óleo em diferentes concentrações para posterior entrega a terceiros. Ou seja, o Ministério Público vincula sua imputação a um dolo terceiro, a um dolo outro, que não o próprio dolo de associação para o tráfico, mas sim com um dolo de concurso de pessoas para a prática da falsificação de medicamento. Ao imputar o tráfico de drogas, igualmente, na última linha descrita do fato 2, está lá: a destinação da substância entorpecente apreendida era a produção do óleo denominado Brisa-Luz pelos próprios denunciados, para venda para terceiros, inclusive para tratamento de crianças e adolescentes autistas, que é o foco da atuação deles, porque ambos são pais, são genitores de crianças autistas. O fato do Ministério Público ter incluído essa última linha em ambas as imputações permite que se faça uma análise objetiva e estritamente jurídica de que isso indica, na verdade, não fatos autônomos, mas sim um percurso do crime, o que nós chamamos em latim de iter criminis, ou seja, foi cultivada, elas se associam com a finalidade de fazer a associação e beneficiar o óleo, e não de traficar drogas. Eles vão lá e cultivam e têm em depósito as flores de cannabis medicinal com a intenção de produzir o óleo, e não com a intenção de montar uma biqueira. E isso é uma questão de dignidade para essas famílias, que é o mínimo que o direito processual penal tem que lhes assegurar, que é o direito a uma acusação também justa. Não é só um provimento jurisdicional final, mas também de entender que as pessoas sofrem aquilo que os espanhóis chamam de pena de banquillo, que já é uma pena, já é uma espécie de condenação, uma espécie de constrangimento sentar-se no banco dos réus. E nesse sentido é importante que se conclua que ali há uma descrição de um fato típico outro. Se está discorrendo que a finalidade de se associarem e de cultivarem e terem em depósito as folhas de cannabis era, no fim das contas, a produção do óleo, basicamente o que se está descrevendo é uma absorção pela finalidade. Uma absorção pelo 273 dos fatos anteriores. Nesse sentido, me parece permitir aqui uma rejeição da denúncia que foi requerida ao juiz de primeiro grau e que, no entendimento da defesa, houve uma ilegalidade no sentido de uma rejeição sumária desses argumentos, porque são questões técnico-jurídicas que estão postas e não dependem de provas, porque basta a leitura desta imputação para entender que, na verdade, ali está ocorrendo um dolo ou outro, que é o dolo de falsificação de medicamento. Numa outra parte, como segunda tese, nós temos uma problemática com a própria imputação do fato 3, que é a falsificação de medicamento. Por quê? Porque o Ministério Público ousou ali colocar, e eu peço escusas, doutora procuradora, no sentido de me referir ao órgão, né, como UNO, que é, como instituição, mas o Ministério Público ousou ali colocar uma expressão, dois verbos conectados por uma expressão e/ou, que é falsificaram e ou adulteraram. E isso é inadmissível por toda a doutrina e por toda a jurisprudência, que é a imputação alternativa. O Ministério Público tem o dever de indicar qual é a ação que ele acredita que os sujeitos processuais praticaram, para, enfim, que se possa permitir a produção de prova, inclusive o exercício da defesa. E neste caso não foi possível, porque foram colocados dois verbos, mas não só dois verbos que são contraditórios entre si. É impossível falsificar e ou adulterar. A falsificação presume-se que exista algo original e algo inautêntico que está se passando por algo original. É a fraude, é efetivamente o falsear a realidade. Do outro lado, a adulteração pressupõe que exista um produto autêntico sendo adquirido e tendo as suas propriedades transformadas. Ora, não é possível, excelências, falsificar um tênis Nike e, ao mesmo tempo, alterar as suas propriedades. Ou se falsifica ou se adultera. E é importante porque eles são contraditórios entre si, e isso é uma problemática que deveria ter sido corrigido pelo juiz de primeiro grau nessa matéria, no sentido de devolver os autos ao Ministério Público para que corrigisse a denúncia nesse ponto, porque isso aqui é inadmissível. As pessoas têm que saber do que elas estão sendo acusadas, e neste caso não estão. E a gente tem ainda uma terceira problemática, que esta sim seria a única que, ao ver da defesa, pisaria na linha limítrofe entre o que é cabível num habeas corpus e o que não é, pensando na questão estritamente jurídica ou na sua vinculação com provas e fatos, mas que é exatamente uma das matérias que normalmente também entra em habeas corpus, que é a presença da justa causa para a imputação específica de falsificação e adulteração. Por quê? Porque eles não falsificaram ou adulteraram nada, não existe nenhum elemento nos autos que diga isso. Todos os elementos dos autos dizem, inclusive em interrogatório, o paciente já me reconhece e confessa que eles
cultivavam e beneficiavam diretamente a cannabis medicinal e produziam esse óleo com o nome da sua associação. Portanto, se trata de uma conduta, ainda que tipificada dentro do 273 do Código Penal, de produção não autorizada de medicamento e não de falsificação e adulteração, que não encontra nenhum respaldo nos autos. Então, esse é o tipo de elemento que tem que ser buscado no sentido fático de falar, existem elementos que justifiquem essa imputação, que justifiquem esse reconhecimento? Excelências, o tempo vai se esvaindo e eu preciso pedir efetivamente pela concessão da ordem e deixar aqui o que é a tese que se pretende obter nessa data. E eu não posso negar, e por uma questão, obviamente, de lealdade processual, de dizer que nós buscamos, sim, um precedente paradigmático desta Câmara. E sei que essa Câmara tem todo o estofo intelectual, efetivamente, para dar esse precedente paradigmático, que é no sentido de que as condutas relacionadas ao cultivo e beneficiamento de cannabis medicinal não se confundem com tráfico de drogas, e ao não se confundirem com tráfico de drogas e se amoldarem ao 273 do Código Penal, que teve a sua pena represtinada pelo recurso extraordinário 979-962, no sentido da produção não autorizada, faz caber acordo de não persecução penal. Então, o pedido é pela rejeição, ponto a ponto, parcial, ou, na verdade, pelo trancamento parcial da matéria, ponto a ponto, que pode, inclusive, levar ao trancamento total com a ordem de que seja ofertada uma nova denúncia, reconhecendo que não há aqui tráfico de drogas, não há justificativa para que essas pessoas sejam processadas por associação ao tráfico de drogas, embora haja justificativa que elas sejam processadas pelo 273, isso faz ser cabível o acordo de não persecução penal, e este é o pedido desta defesa. Agradeço, excelências, todos os julgadores que me receberam muito gentilmente, foram todos muito cordiais, sei que excedo o meu tempo e por isso encerro e devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado, doutor André. Eu adianto para os colegas que eu vou pedir vista dos autos, né? E eu acho que a gente pode fazer uma vista compartilhada, é um caso sui generis. Tecnicamente falando, eu acho que nós temos algumas coisas a pensar, né? Então, óbvio, não vou adiantar o voto, até porque ainda não o produzi. E esse que está aqui, para mim, não serve. Então, eu vou pedir vista dos autos e vou pedir a paciência de todos, porque vou trazer no dia 22 de maio. Desculpa, dia 29. Então, 22. Tá, dia 22, para que a gente possa progredir com o julgamento, tá bem? Obrigado, doutor André. Excelências, eu agradeço, que para mim, obviamente, já é uma manifestação, no mínimo, de uma cautela especial no cuidado de um caso que não é um caso comum, é um caso extraordinário e assim também requer um provimento jurisdicional extraordinário. Obrigado, excelências.